clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10jardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 56. Hoje estou aqui com o Arthur. Fala, Arthur, beleza? Fala, Felipe. Fala, pessoal. Mais um podcast aí e nesse vamos falar sobre a terceira parte da história dos Patriots. Pois é, cara. É um podcast que todo mundo sempre pede pra gente fazer. A gente avisou que ia acontecer e estamos aqui. O que acontece? Torcedor que é torcedor, né, Arthur? Tem que saber da história do time. Não adianta ficar falando que manja do Brady, manja do Gronk e falar que é torcedor, cara. A gente realmente faz esses programas pra destrinchar a história dos Patriots pra galera entender. Então, primeira coisa importante pra vocês lembrarem é que esse é o programa 3, a parte 3. A gente já vai falar mais pra frente como foi a parte 1 e 2, mas essa é a parte 3. Então dá pra você, tem 2 programas pra você ouvir ainda pra chegar nesse e continuar a timeline aí das histórias dos Patriots. Antes da gente entrar no programa, Arthur, a gente tá com uma coluna nova, um teste que a gente tá fazendo aí pelo YouTube e parece que tá indo bem, que é a Extra Point. A gente tá gravando ao vivo, já tiveram 2 programas e a gente tá meio que trazendo coisas que a gente tem pra falar, opiniões nossas, alguns temas dos Patriots que não vale um podcast, não vale um post, e também pra gente ter uma integração maior com a galera ver a nossa cara feia, né, Arthur? O que a gente teve de Extra Point até agora pra galera saber? Pois é, Felipe, o Extra Point realmente é mais pra gente se interagir mais com a galera. Bom, a gente já teve 2 edições, como você falou. A primeira a gente falou sobre o Deflategate e o contrato de Malcolm Butler, que parece que já está tudo resolvido. No segundo episódio, a gente abordou o minicamp e os OTAs. Pois é, Deflategate por causa de teve mais notícias que rolaram, a questão do Butler também. Então ela é uma questão, o Extra Point a gente tá fazendo uma questão muito pontual. Coisas que estão acontecendo, tipo, na semana, por exemplo, a gente se junta ali e conversa um pouquinho, a galera tá participando por chat. Você que não pegou os ao vivos ainda, entra aqui, até no nosso post tá aqui, mas é só ir lá no nosso YouTube, tem os programas gravados, dá pra você assistir, na verdade é assistir nesse caso, não é nem só ouvir, mas também fique esperto que a gente tá avisando a galera, basicamente de 15 em 15 dias a gente tá fazendo um programa novo aí, e fique esperto que daí se você participar ao vivo dá pra mandar pergunta, comentário, tá sendo um papo bem legal com a galera. Outra coisa que a gente tem que lembrar, Arthur, é uma coisa que a gente não fala faz tempo aqui no podcast, que é o nosso fã-clube. Pra quem não sabe, o Patriotas é um fã-clube oficial dos Patriots. Os Patriots reconhecem a gente como um fã-clube oficial. Inclusive, somos o maior do mundo. Ninguém tem mais cadastros no site dos Patriots do que a gente. A gente já foi fã-clube do mês de setembro no site dos Patriots. Então, a gente tá em love com os Patriots. Então, se você quiser, aliás, se você é torcedor e você tá ouvindo esse programa História dos Patriots, você tem que fazer isso, né, Arthur? Você pode virar um torcedor reconhecido pelos Patriots. É só entrar aqui no nosso link, você entra lá, você vai fazer seu cadastro e os Patriots vai te reconhecer como um torcedor oficial. Pra quem é torcedor, tem que fazer, né, Arthur? É de graça, pô. Pois é, tem que fazer. Além do mais que a gente às vezes até rola uma promoção lá, que a gente sorteia alguns, vamos dizer assim, alguns brindes dos Patriots. Então vale muito a pena fazer parte do fã-clube. E para ter um agradinho a mais, se já não bastasse você fazer isso tudo de graça, para ter um agradinho a mais, a gente tem um toy paper, um bonequinho de papel que todo mundo que se cadastra recebe para imprimir aí na sua casa, e você pode montar um Tom Bradyzinho de papel bem legal. Inclusive quem montar, manda foto pra gente divulgar pra galera. Mas entra aí no post, se inscreve e seja um torcedor oficial dos Patriots. Bora lá, podcast sobre a história dos Patriots, importantíssimo, a gente falou no comecinho já, esse é o terceiro programa. O que a gente está fazendo? Os
Patriots, basicamente a história dos Patriots começaram em 1960, onde tudo começou quando a gente era Boston Patriots. Então a parte 1, que o link tá aí no post, é de 1960 a 1970, a época que a gente era Boston Patriots. A parte 2 dessa história, que é um outro programa, um outro podcast, é de 71 a 1980. E hoje essa parte 3 é de 81 a 1990. Já começa a ficar mais perto, já não é tão velho. Inclusive eu já vou nascer aí durante esses anos aí que a gente vai conversar hoje, eu já vou nascer. Já não é tanta história velha mais não, cara. Eu já vou estar no meio dessa história aí. Importante lembrar, Arthur, que não é fácil, né, cara, de achar informação sobre tudo isso. Então a gente tentou encontrar o máximo de informações sobre alguns anos. Vai ter ano que a gente vai ter como falar mais coisas, vai ter anos que vai ser mais rapidinho. Mas é um programa muito legal. E, como eu falei, se você tá pegando esse primeiro para ouvir, dá um pause aí, vai lá no parte 1 e começa escutando desde o parte 1, que é legal. Que você vai pegar basicamente todos os anos dos Patriots para você ir vendo o que aconteceu. É imperdível para torcedor. Vamos começar, Arthur. 1981. A gente era favorito da AFC East. Viemos de 2 temporadas de boa para razoável para bom. E estavam vendo os Patriots como favorito. Lembrando que nessa época a AFC East tinha 5 times, que tinha o Baltimore Colts ainda no meio da história. Começou o ano, Arthur, com 4 vitórias na pré-temporada. Então, muito mais. A galera toda empolgada que esse ano ia. Só que daí não foi, né? Pois é, a gente de cara logo teve 4 derrotas no início da temporada. Conseguimos vencer os 2 jogos seguintes dos 3, mas porém não deu certo. A gente conseguiu até piorar o time. 9 derrotas até o final da temporada. Ó pra isso, que com certeza culminou na saída do então treinador Ron Earnhardt. Pois é, uma das piores temporadas dos Patriots. Foram 2 vitórias só para 14 derrotas. Como você falou, começou perdendo os 4 primeiros, deu uma reagidinha com 2 vitórias, mas depois perdeu tudo que veio pela frente, não teve como. Mandaram o Ron Earnhardt para casa dele, decidiram trocar de técnico, e os Patriots ficaram em último na AFC East nesse ano. Então, como eu lembrei, são 5, então ficou em 5º lugar, e a posição da AFC East ficou com Dolphins em primeiro, Jets, Bills, Colts e só os Patriots. Lembrando de novo, ainda era Baltimore Colts. Esse ano o 49ers venceu o Bengals no Super Bowl, então a gente nem fez playoff, lógico, 2 vitórias só, e deu 49ers nesse ano. 1982, como a gente falou, o Ron Earnhardt foi demitido e trouxeram um outro Ron, o Meyer, dessa vez. Ele era um cara que teve muito sucesso na SMU, na universidade, mas ele era meio malucão, pelo que a gente entendeu, a gente leu. Ele tinha uns jeitos estranhos de fazer treino, a forma de montar a jogada dele era muito diferente, mas mesmo assim ele teve muito sucesso na SMU, então trouxeram ele. Só que daí teve greve, né, meu? Pois é, foi um ano meio que conturbado nos bastidores da NFL. Teve uma greve de incríveis 2 meses, que na volta dela, os Patriots já estavam fora dos playoffs e precisavam uma vitória contra os Colts em casa. Aí, seu Arthur, aí chega um negócio importante na história dos Patriots. É aí que vai começar toda essa história de Patriots, que os Patriots fazem de tudo pra vencer, que a gente dá uma enganada na galera. Tudo que falam até hoje, com todos os Spygate, Deflategate, começou aí. Esse jogo contra os Dolphins, que a gente precisava ganhar, aconteceu o seguinte. Foi um jogo em casa, a gente jogou em casa. Tava nevando pra caramba, muita neve. E ninguém pontuou. Tava 0-0 o jogo basicamente inteiro. No último quarto, olha que história maluca. O Mark Henderson, o cara que trabalhava no estádio, ele trabalhava no Snowplow, aquela máquina que vai passando e limpando a neve. Ele, inclusive, ele não era uma pessoa muito boa, que ele tava meio que em condicional de prisão, uns negócios meio malucos. Não era uma pessoa muito confiável. Mas o que o Mark fez? Ele entrou com o carrinho no último quarto, tipo, os Patriots tinham um field goal pra chutar e tava aquele problema cheio de neve. Ele, cara, simplesmente ele pegou o Snowplow, a máquina, entrou em campo e deu uma limpada na área ali pro kicker chutar. O Josh Smith. E o Josh Smith chutou, que tava mais fácil ali, ele limpou, ficou grama, chutou, acertou o field goal e os Patriots venceram.
Aí começou a Pra primeira isso. parada. Meu Deus do céu. E até tem esse vídeo aparece nos canais ESPN no intervalo das partidas. É muito bacana, eu ri pra caramba da primeira vez que eu vi. Então, é um negócio meio maluco, né? Porque se você for pensar, não tá tão errado. Mas é que eu acho que a galera queria dizer que, tipo, que ele tinha que fazer pros dois lados, né? Não só pros Patriots. É. Mas nessa época, cara, não tinha essa não. Nessa época não era terra sem lei, pô. Ele tava jogando em casa, ele limpa só de casa. E aí, mas confirmando o que eu falei, o Don Shula, que era o técnico dos Dolphins, falou que foi um absurdo, isso não é certo. E esse foi o primeiro caso de polêmica que os Patriots entraram na história deles, e que vocês sabem vários outros que tiveram aí. Nunca ninguém sabe se os Patriots estão certos, estão errados, mas esse foi o primeiro. Apesar de tudo, a gente conseguiu um 5-4, então foram só 9 jogos por causa da greve, como a gente falou. A gente foi para os playoffs, dos 8 times que entraram, a gente entrou na 7ª posição. Então, realmente, o que o Mark fez foi importante, que a gente ganhou e conseguiu para os playoffs. Mas daí pegamos os Dolphins de novo, Arthur, no primeiro round, e eles se vingaram da gente, né, meu? Pois é, foi um jogo que a gente não teve praticamente nenhuma chance. Tomamos 28-13 e eliminados nos playoffs de 82. Well, the man that leads the New England Patriots into this championship game, Raymond Berry. He's trying to do something that no coach has been able to do in NFL playoff history, and that's win 3 straight playoff games on the road. 1983, mais um ano. A gente vai, nesse programa, a gente até, para vocês entenderem, eu peguei algumas regras, coisas mais importantes que a NFL foi mudando. A gente vai aproveitar para falar um pouquinho também disso. Mudaram uma regra em 83, que antes você podia chegar e dar capacetada nos caras para derrubar e tal. E esse foi o ano que mudou a regra de não poder mais usar o capacete para atingir ninguém. Teve uma mudança no estádio que os Patriots jogavam, que antes era o Sheffer Stadium e virou Sullivan Stadium. Lembrando, para quem já ouviu os programas de trás, Sullivan é um dos fundadores do Patriots. E trocou o General Manager, entrou o Patrick Sullivan, o filho do fundador do Billy Sullivan. Foi uma temporada que a equipe foi muito inconsistente, vários fumbles, turnovers em momentos cruciais da partida. O quarterback titular era Tony Eason, ele era calouro. O time foi muito mal na derrota contra os Seahawks, jogo que a gente precisava da vitória para os playoffs. Acabou o ano com a gente 8-8 e segundo da FC East. Pois é, apesar do 8-8, a gente conseguiu fazer 5 Pro Bowlers esse ano, então teve jogador que jogou bem. E uma coisa importante, esse QB, o rookie, o Tony Eason, a gente vai falar bastante dele, que você vai ver que ele vai entrar numas histórias bem malucas aí nas próximas temporadas. Então, marque esse nome, o quarterback Tony Eason. A gente vai falar dele ainda nos próximos anos. Esse ano, para fechar a temporada, igual a gente falou, não teve playoff, não conseguimos, apesar de ser segundo na NFC East. Mas os Raiders venceram os Redskins no Super Bowl e foram campeões. Bora continuar, vamos agora para 1984. Esse também é um negócio que o pessoal da ESPN adora falar, que é quando os Colts trocaram, né, Arthur, de Baltimore para Indianápolis. A história de que eles fugiram de Baltimore durante a madrugada. A gente não vai entrar nessa história porque a gente não é torcedor dos Colts, mas quem quiser, dá uma lida nessa história, que essa história é genial. Os caras basicamente enfiaram tudo no caminhão e vazaram fora para Indianápolis. Foi nesse ano, em 84. Os Patriots tiveram o primeiro pick do draft, primeira escolha, e escolheram o receiver Irving Fryar, um cara que jogou muito bem nos últimos anos, aí toda a sua carreira na NFL ele foi muito bem. E teve uma maluquice, né, Arthur, que a gente usou 2 head coaches esse ano, né? Pois é, a gente continuou com o Ron Meyer, que foi da temporada passada, mas o Raymond Berry, que era o ex-técnico dos wide receivers entre 1978 e 1981, se encaixou no meio da temporada como um dos treinadores da equipe. Sobre a batuta de Ron Meyer, a gente foi 5 vitórias e 3 derrotas, e com o Berry, 4-4. E essa troca meio que aconteceu, de novo, terra sem lei, né? Passado é terra sem lei. Os jogadores decidiram que eles não gostavam mais do Ron Meyer, que o jeito que ele faz as coisas a gente não gosta, e a forma que ele monta a jogada, e fizeram campanha e não queriam mais o tal do Ron Meyer. Aí o Sullivan, que viu que tinha o Raymond Berry, que era, como você falou, o coach de receiver, e trouxe o tal do Berry pra assumir o time. E como a gente viu, como você falou, ele não conseguiu nem mais, ele ficou 4-4, e ele sofreu bastante, tipo, o negócio dele era muito mais receivers mesmo, então ele não conseguiu encaixar muito bem para ataque em todo. Apesar de que a gente fez 9-7 esse ano, não foi para playoff,
e ficamos em segundo na AFC East. Well, the man that leads the New England Patriots into this championship game, Raymond Berry. He's trying to do something that no coach has been able to do in NFL playoff history, and that's win 3 straight playoff games on the road. Chegando em 1985, Arthur, é a temporada praticamente a mais importante aí da década. Teve 2 mudanças mais primordiais na regra da NFL. Entrou essa história de quando o QB ajoelha para a jogada, então entrou essa questão de essa regra para os quarterbacks protegerem eles. E entrou também a questão do fair catch, do cara levantar a mão e acenar para avisar o fair catch. Antes era de outra forma que faziam, então a partir daí entrou essa questão de como fazer o fair catch do cara que vai retornar. Essa foi a melhor temporada dos Patriots, né, Arthur, na história até agora, mas começou meio maluca, né? Não começou muito bem. Pois é, a gente começou com 3 derrotas nos 5 primeiros jogos. Isso acabou culminando na saída do QB Tony Eason, que a gente já falou, que ele sofreu muito até na temporada de 84. E ele acabou saindo e o titular virou o Steve Grogan. Grogan ele foi brilhante no ano, ele venceu incríveis 6 jogos consecutivos, mas infelizmente acabou quebrando a perna no jogo contra os Jets e Eason teve que voltar. E aí, aí você fala, o Eason que se matou, não conseguiu fazer nada, o cara quebra a perna, o cara que tava indo bem, volta o Eason, ferrou. Mas não! No fim, ir pra reserva fez bem pro Eason, ele voltou bem, e os Patriots fazem 11-5 esse ano e vão pra playoff no Wild Card. A AFC East foi super competitiva esse ano, a gente entrou em Wild Card em terceiro na AFC East, entrou Dolphins em primeiro, Jets e só os Patriots. E aí, como Wild Card, a gente enfrenta os Jets no primeiro jogo e vence 26-14 contra os Jets. Primeira vitória dos Patriots em playoff depois de 22 anos. No Divisional contra o Raiders, a gente mostrou quem estava em ótima fase e venceu o time de Oakland por 27-20. Aí vem Dolphins na final da AFC. A primeira vitória nossa contra eles no estádio deles, importante, 31-14. Defesa foi animal nesse jogo, 6 turnovers forçados contra o ataque dos Dolphins. O Craig James, o running back, jogou muito bem. E os Patriots conseguiram, com essas 3 vitórias por wild card, foi a primeira equipe na história da NFL até então a vencer 3 jogos fora de casa vindo de wild card, 3 jogos em playoffs. E aí, finalmente, vamos para o Super Bowl, Arthur. Super Bowl 20 com essa vitória contra os Dolphins. Pois é, Super Bowl 20 contra o Chicago Bears. Chicago Bears que tem vamos dizer hoje, a defesa mais importante assim da história, que muitos analistas falam da história da NFL, que foi a defesa de 85, e os Patriots não tiveram a mínima chance. A gente até começou bem, forçando o fumble, que virou 3 pontos, mas no final, conta aí quanto acabou a partida, Felipe. Então, não é só a defesa que foi super bem, né? Porque a gente marcou os 3 pontos, como você falou, e tomamos 46 assim, não deu nem pra ver. Virou 46 pontos o placar, 46-3, fácil. Até tem o famoso William the Refrigerator Perry, que é a geladeira. O cara era um DL, até ele marcou touchdown nesse Super Bowl. É Super Bowl pra não assistir, não deixa quieto, vai assistir outro. Virou passeio. Pois é, e venceram 46-10, a gente conseguiu um touchdown no final, mas não teve nem graça, foi porrada. Os Bears realmente eram um timaço esse ano, não só a defesa, tudo, era o time inteiro muito bom. Pra vocês terem uma ideia, eles venceram 18 jogos com temporada regular e playoffs. Então venceram tudo que veio pela frente. Apesar da derrota no Super Bowl, a gente colocou 8 Pro Bowlers esse ano, 4 All-Pros e o Irving Fryer, aquele receiver que foi a primeira escolha no draft que a gente falou, ele foi o melhor retornador de punts da temporada com 14.1 jardas de média por punch retornado. Well, the man that leads the New England Patriots into this championship game, Raymond Berry. He's trying to do something that no coach has been able to do in NFL playoff history, and that's win 3 straight playoff games on the road. Continuando aqui na timeline, 1986. Fevereiro, nasce Felipe. Importante na história dos Patriots essa informação, mas em fevereiro de 86 nasceu o Felipe Unzuber, esse que vos fala. Mas voltando aqui, foi um ano importante que entrou o replay na NFL, essa história do instant replay, que o cara pode ir lá, dar uma olhada, ver o que aconteceu ou não. Enquanto o futebol até hoje não tem isso, a NFL já está há 30 anos fazendo isso. Essa temporada teve
um problemaço pros Patriots, que foi a aposentadoria do Hannah, que é o guard, que é um dos melhores guards dos Patriots, acho que até hoje, né, Arthur? Pra mim ele é considerado o melhor guard da história do time de New England. Pra você ter uma ideia, quando ele saiu, a nossa corrida caiu pra média de 2.9 jardas. Parece até a corrida de 2015. Então, isso que eu ia falar, era o Blount jogando? Mas daí, por pior que possa parecer essa corrida de 2.9, a gente também tinha, nessa época, a gente tinha o nosso Brady. O tal do Tony Eason, o quarterback, que vai e volta, sofre, melhora. Ele teve uma das melhores temporadas dele. Foi um Patriots bem de 2015, esse de 86 aí. Sem corrida, com QB lançando pra caramba. O Eason conseguiu levar os Patriots para ser a segunda melhor equipe pontuando na NFL. Fizeram 412 pontos na temporada. É pra caramba. A gente foi pra playoff, chegou no Divisional e perdeu pra um tal de Broncos. Cara, o que é? Essa temporada é 2015, não é 86. A gente perdeu pros Broncos na casa deles. A única diferença é que um tal de John Elway, que vocês já ouviram falar, quarterback dos Broncos, fez um passe de 48 jardas e ganhou o jogo para tirar os Patriots do Divisional dos playoffs. Foi 11-15 essa temporada, foi uma temporada boa, mesmo com a corrida ruim. A gente ganhou a AFC East, por isso fomos para playoffs. E no final do ano os Giants venceram os Broncos, pelo menos eles não ganharam. Só faltaram eles terem ganhado o Super Bowl também, ia ser repetição total de 2015. Os Giants venceram os Broncos no Super Bowl em 86. 87, Arthur, começou com greve de novo, na semana 2, e parou por 24 dias e meio que deu uma zoada na NFL aí. De 16 jogos tiveram que cair para 15, porque não tinha como repor. E foi um ano bem complicado pra gente, né, Arthur? Essa questão da greve ferrou todo o time, né? Pois é, teve um bocado de reposição de jogadores, a gente perdeu 3 jogos seguidos no meio. Foi uma baita confusão assim, que desestruturou toda a equipe ao decorrer da temporada. Porém, a gente acabou até vencendo os últimos 3 jogos, mas infelizmente não fomos aos playoffs. Fizemos uma temporada de 8-7, que isso, querendo ou não, para ver o copo meio cheio, foi a terceira temporada seguida que a gente conseguiu mais vitórias do que derrotas. Se você pegar as histórias aí, fazia tempo que isso não acontecia. A AFC East ficou com Colts em primeiro, Patriots em segundo, mas mesmo assim não deu playoffs. E os Redskins venceram os Broncos de novo. Os Broncos, você vê como os Broncos tinham um time bom, foram para Super Bowl de novo, mas perderam de novo. Antes da gente fechar esse ano, Arthur, uma mudança na regra importante é que esse ano entrou essa história de que o quarterback pode lançar para fora para parar o relógio. Só tinha que ser depois, ele recebia o snap, se ele recebesse o snap e lançasse para fora, não era intentional ground, era uma falta, era uma jogada para parar relógio. Well, the man that leads the New England Patriots into this championship game, Raymond Berry. He's trying to do something that no coach has been able to do in NFL playoff history, and that's win 3 straight playoff games on the road. 1988, Arthur, ano mais maluco, acho que um dos anos mais malucos que os Patriots tiveram. A primeira coisa importante de lembrar é que o John Stephens, running back, foi o rookie escolhido, um dos rookies escolhidos no draft. Ele jogou muito bem, inclusive foi o Rookie of the Year. Ele foi o melhor rookie do ano, então a gente teve um running back muito bom esse ano. A maluquice, Arthur, foi nos QBs, que cada hora era um, né? Explica melhor aí, vamos tentar explicar o que aconteceu com esses quarterbacks em 88. Vamos tentar. Bom, quem começou como titular foi Steve Grogan. Porém, ele conseguiu vencer o jogo 1, mas perdeu os outros 3. Com isso, no jogo 4, botaram o QB Doug Flutie em campo. Flutie conseguiu uma ótima campanha. Nos primeiros 8 jogos, conseguiu vencer 6. Mas, porém, com a derrota na semana 13, trocaram Flutie pelo Eason. Para tudo. Então é o terceiro QB já. Pois é. O terceiro QB usado em um ano. Quando é que isso vai se repetir com o Brady? Nunca. O Flutie ganha 6 partidas seguidas porque ele perde na semana 13 e os caras acham que tem que trocar de novo. Caraca, o Tony Eason, lembra que eu falei pra vocês? É nome importante dessa década. Tentaram o Tony Eason, então, vamos lá. Bom, aí a gente chegou no último jogo da temporada, precisando de uma vitória para ir pros playoffs. Eason e Grogan foram usados nesse jogo contra os Broncos. Olha pra isso, 2 QBs no último jogo da temporada. Contra os Broncos, sempre eles. Eles até produziram bem, 300 jardas aéreas, mas pobres 10 pontos no placar.
perdemos e fora dos playoffs. Importante falar, não é nem lembrar, mas é importante falar que a torcida queria o Fleury. Óbvio, quem não queria? O cara ganhou 6 jogos. E até eu tô bravo aqui porque não foi o Fleury no resto da temporada inteira. Mas não foi ele. Como o Arthur falou, 2 QBs no mesmo jogo, tentando desesperado ganhar de qualquer jeito. Não adiantou, perde. A gente fez 9-7, não foi pros playoffs. A AFC East foi Bills, Colts e os Patriots em terceiro. Como eu falei, o John Stephens, foi o Rookie of the Year. Outro fato importante nessa temporada, que o Bill Sullivan, o cara que fundou os Patriots, estava já com vários problemas de dinheiro e teve que vender os Patriots para o Victor Kian em 1988. 1989, Arthur. Faltam 2 anos pra gente terminar esse podcast. 89 foi a zica de 2015 também. Várias lesões. A gente perdeu 3 titulares da defesa já na pré-temporada. E pelo visto, Arthur, a tal da várias trocas dos QBs, tentar usar 2 no mesmo jogo, de 88, eles acharam que esse não foi o problema da temporada. Porque ficaram trocando de novo os caras, né, meu? Pois é, uma coisa inadmissível nos dias de hoje. E claro que isso ia combinar mais uma vez para uma péssima temporada. A gente nos primeiros 9 jogos, a gente só conseguiu vencer 2, a gente perdeu 7 partidas. Meu Deus do céu. E uma coisa, até não é nem só uma curiosidade mesmo. Esse ano era para ter Patriots e 49ers no Candlestick Park. E aconteceu o terremoto, o Loma Pietra terremoto, lá na Califórnia. E o jogo teve que ser mudado de lugar, foi pro Stanford Stadium. Então não é nada de incrível, mas é uma curiosidade aí que um jogo dos Patriots foi mudado por causa de um terremoto. Você falou que a gente perdeu 7 jogos em 9, mas a gente venceu 3 seguidos depois, Arthur. Mas não adiantou pra nada, né? Não adiantou pra nada, ainda levou a cabeça do head coach Raymond Berry. Foi o fim da era dele nos Pets. 5 vitórias, 11 derrotas só. Penúltimo na AFC East. E esse ano os 49ers venceram os Broncos de novo. Pelo menos isso, né? Os Broncos perderam pra caramba Super Bowl na década de 80. Well, the man that leads the New England Patriots into this championship game, Raymond Berry. He's trying to do something that no coach has been able to do in NFL playoff history, and that's win 3 straight playoff games on the road. 1990, tem muito ouvinte nosso aí que já estava vivo nesse ano. E ainda bem que, pelo menos, espero que ninguém lembre, porque não foi um ano muito bom, não. Fala aí, Arthur. Pois é, esse ano pode ser considerado um dos piores da história dos Pets. Vocês vão ver. Bom, logo no começo da temporada, o time mudou o nome do estádio, que era Sullivan Stadium, para Foxborough Stadium. Na estreia do Foxborough Stadium, a gente perdeu logo para os Dolphins. No segundo jogo, fora de casa, a gente conseguiu bater os Colts. Aí, tá então 1-1. Aí na semana 3 tem um escândalo absurdo. A repórter Lisa Olson, do Boston Herald, ela acusou vários jogadores dos Patriots de assédio sexual e assédio verbal contra ela dentro do vestiário. Cara, coisa absurda aí. 1990, pô, não é tão longe assim, é coisa ridícula mesmo. A NFL julgou essa questão, puniu a equipe, teve multa pro time, teve multa pra tight end, multa pra receiver, multa pra running back. Pelo jeito foi bem feio o negócio mesmo. E ferrou tudo aí, né, Arthur? Aí na semana 3 acontecer isso, acabou com a moral do time, né? Pois é, isso despencou a situação da equipe, que não conseguiu vencer mais nenhum outro jogo no ano. A gente ficou em último na East, contra Bills, atrás de Bills, Dolphins, Colts e Jets. Pior temporada dos Patriots, 1-15, uma vitória só. A gente tinha tido 2 temporadas bem ruins já, em 1970, com 2-12, e a de 81, que logo no começo desse programa que a gente fez 2-14. Mas essa de 1-15 é sim a pior, até hoje é a pior temporada dos Patriots na história da NFL. Somente uma vitória, 15 derrotas e esse escândalo absurdo envolvendo a repórter, a Lisa Olson, do Boston Herald. Bom, é isso aí. Década de 80 fechada. Fizemos de 81 a 90 e tem algumas informações importantes vindas aí dessa década de 1980. 2 dos Hall of Famers dos Patriots jogaram nesses anos. O guard, como a gente falou, o John Hanna, aquele que a gente falou que é um dos melhores guards dos Patriots até hoje, ele jogou de 73 até 85, então nessa época ele jogou.
O corner, o Mike Haynes, jogou de 76 a 82. E de todos os números que são aposentados de camisas dos Patriots, 4 números são de jogadores que também jogaram nessa década de 80. O número 40 do próprio corner Mike Haynes, o número 57 do linebacker Steve Nelson, o 73 do guard John Hanna e o 78 do tackle Bruce Armstrong. Os 4 atuaram pelos Patriots dentro dessa década de 1980. Pois é, e se vocês quiserem saber mais números que foram aposentados pelos Pats, é só você entrar lá no nosso site, a gente vai botar o link aqui no post do podcast e ver todos os jogadores que mereceram que o número de suas camisas sejam eternizadas pelo time da Nova Inglaterra. Bom, isso aí, seu Arthur. É um programa menorzinho, mais rapidinho. Também não tem muito que a gente enrolar. São informações que não são super fáceis de procurar, para ser sincero. Então, a gente tenta ao máximo aqui levantar informações dos jogos. Conseguimos falar ano após ano, isso já é bem legal. Mas normalmente é um programinha um pouquinho menor mesmo. De novo, né, Arthur? Se o cara quiser saber, é legal ele começar desde o programa 1, né, meu? Programa parte 1, parte 2 e essa parte 3 ele vem pegando tudo aí da história, né? Pois é, muito importante ser. Até pra entender tudo, tem várias histórias legais, como a história da pipoca, que tá no Boston Patriots, quando a gente foi a primeira vez campeão da AFC East. É muito bacana e vale muito a pena acompanhar. Arthur, brigadão. A gente deve voltar daqui 2 semanas, então vai dar um tempinho para dar uma respirada e a gente tá de volta. Obrigado mais uma vez, cara. Até a próxima. Obrigado, Felipe. Abraço, galera. Até a próxima. They beat the Jets and became contenders, and we cheered them on. Then they beat those Miami pretenders, and the jinx was gone. Still all the doubters around them said, can we go that far? Just let us stay for the record. There's no stopping this rising star. New England, the Patriots and me. New England, the Patriots and me. Rolling on to victory. Now it's the Bears, the big wind from Chicago. The Super Bowl awaits. They may be monsters out on the midway, but they've got a different date. All of the gamblers, they tell us the Super Bowl can't be won, but the Bears are gonna get buried. New England is gonna be number 1. New England, the Patriots and me. New England, the Patriots and me. Rolling on to victory. New England, the Patriots and we. We'll strip them bare, just wait and see. New England, the Patriots and we. The biggest news in the whole country. New England, the Patriots and we. We'll hang the band from the Liberty Tree. New England, the Patriots and we. Thanks for the oranges, Mayor Bradley. New England, the Patriots and we. They're the champs of the AFC. New England, the Patriots and we. We'll beat the best of the NFC. New England, the Patriots and we. The Bruins are the only bear for me. New England, the Patriots and we. Hear the beat for victory. New England, the Patriots and we. New England, the Patriots and we. Hog Hannah lead 'em in from the
3. New England, the Patriots, and we We'll beat the Bears 100-3. New England, the Patriots, and we We march proud with Coach Ray Berry. New England, the Patriots, and we Thanks for football in January. New England, the Patriots, and we negotiate a victory. New England, the Patriots, and we Bob Ross says the key is the D. New England, the Patriots, and we The fridge will be the defrost D. New England, the Patriots, and we We'll run through the wind for a big team D. New England, the Patriots, and we We'll bury the Bears. Just wait and see.